Vamos ler as Escrituras. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 ao 22. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era para escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Oremos. Nosso amado Pai, aqui estamos diante das Escrituras, diante da verdade, da palavra. Embora muitos críticos olhem para esse texto e achem razões para murmurarem e desacreditarem esse grande feito que o Senhor fez através do teu servo Moisés, para libertar o teu povo de Israel das mãos do inimigo Faraó, um povo que estava cativo há mais de 400 anos. Mas chegando o tempo apropriado, o Senhor desceu entre eles e nada deteve, sem que esse povo encontrasse o caminho que os levaria à terra prometida. Houve mares que se levantaram, o Senhor cuidou desse mar. Houve pragas, houve dificuldades pelo caminho, pelo deserto, o Senhor cuidou de todas as coisas. Havia falta de água, o Senhor proveu para eles. Havia falta de alimento, o Senhor proveu tudo para eles. Nem seus sapatos gastaram, nem suas roupas envelheceram durante 40 anos. Pai, tudo isso foi sombra, tudo isso é para que nós pudéssemos olhar para trás e ver o poder do nosso Deus, quando tem determinado tomar um povo em suas mãos e levar-o à terra da promessa. E aqui estamos nós também, Pai, no terceiro êxodo, quando o Senhor tem também levantado para nós uma coluna de fogo e uma nuvem, para nos guiar nesse tempo tão difícil, mas essas coisas farão diferença para nós, porquanto sabemos que foi a força que deteve o inimigo para não chegar ao povo de Deus. Nós oramos que o Senhor nos esclareça, nos mostre realmente, Pai, a porção para o nosso dia, para que possamos nessa noite sair daqui abençoados. Em nome de Jesus Cristo, receba a nossa gratidão por sua presença mais uma vez. Para a glória do teu santo nome pedimos. Amém. Pode se assentar, igreja, Deus abençoe. Nós escolhemos esse pequeno texto porque nós queremos enfocar um pouco no que temos falado nesses últimos anos, de uma forma mais direta, mais clara, e o porquê nós estamos falando realmente dessas coisas. Na mensagem A Voz de Deus para esses últimos dias, nós encontramos uma advertência profética para nós, quando o profeta prometido em Malaquias 4 diz assim: e Deus havia prometido suprir as necessidades da hora. Ele sempre faz isso. E nós necessitamos da voz de Deus hoje para suprir a nossa necessidade da hora.
para suprir ao tempo que estamos vivendo. E desde que Ele tem prometido, podemos ter a segurança de que Ele guardará a sua promessa. Essa é a confiança que o crente tem em seu feitor, que Ele prometeu a suprir a necessidade. Agora, preste bem atenção. E hoje, uma razão por que a igreja está na condição que está, é porque há tantas outras vozes para apartar a igreja da voz de Deus. Até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus, ainda que seja falada justamente em seu meio. Eles talvez nem sequer a entenderiam, porque ela seria algo estranho para eles. Eles têm se concentrado muito nas vozes do dia. E se notamos em nossa leitura da Escritura, que a voz de Deus era estranha, desconhecida para eles, que a voz de Deus, há tantas outras vozes, e logo se Deus prometeu que Ele nos daria isso, e se outras vozes são contrárias à voz de Deus, então ela deve ser a voz do nosso inimigo para confundir-nos, para que nós não entendêssemos a voz de Deus quando Ele tem falado. E é o que nós estamos vendo hoje. A razão por que nós temos, vocês aí da internet, vocês que nos assistem pela primeira vez, vocês que nos acompanham, vocês que ainda não são batizados em nome do Senhor Jesus, conforme as Escrituras, mas estão nos acompanhando e lendo os sermões pregados pelo profeta de Deus, a razão pela qual nós temos duas fotos aqui na igreja, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, essa, um homem calvo, com uma coluna de fogo sobre a sua cabeça, e outra de uma suposta nuvem, segundo a opinião das pessoas naturais, uma suposta nuvem, é porque isso representa para nós uma coisa muito grande, muito importante. A importância que nós temos tido em ver que isso foi uma promessa que Deus fez para nós. Independente do que o homem possa descrer, Deus cumpriu a sua promessa. O profeta está em Malaquias 4, está em Lucas 17, está em Mateus, no capítulo 17, está também em Lucas 17, 30, como também está em Apocalipse 10, 7. E nós encontramos esta promessa em Lucas, capítulo 21, né? Encontramos a promessa em Atos, capítulo 1, desta suposta nuvem que estaria de volta, o que aconteceria nos últimos dias. Agora, o que eu gostaria de lembrar, que isso não é uma invenção nossa de agora, não é uma invenção, isso é algo que está nas Escrituras, e como foi que Deus usou esta forma para guiar o seu povo através do deserto. Nós notamos que, aqui no texto que nós lemos, que ao mesmo tempo que ela estava adiante para dirigir o povo, quando o aperto veio, quando chegou o momento do aperto final, ela saiu da frente e ela se pôs no lado de trás. As pessoas não viam ela mais para frente, mas ela estava do lado de trás, entre o povo de Deus e os seus inimigos que queriam pôr a mão no povo de Deus. Se isso foi importante, segundo nós lemos em Êxodo, e nós estamos vivendo no terceiro Êxodo, porque o primeiro foi Moisés, o segundo foi com o Senhor Jesus Cristo, e o terceiro é a promessa de Malaquias 4, quando o profeta viria no seu terceiro Êxodo, tirando um povo do mundo do Egito. Se esta nuvem, ela foi importante para separar o povo de Deus dos incrédulos e perseguidores da verdade, será que hoje ela também não seria necessária para nos manter separados dos incrédulos e dos perseguidores? Basta nós darmos, como eu vou dar uma olhada nas Escrituras, e ver a importância quando nós falamos. Agora, quantos aqui acham que realmente isso é uma nuvem? Levante a mão. É uma nuvem?
Não é, irmão Virgílio. Isso não é uma nuvem. Isso é o nome que eles colocaram nela. Porque a Bíblia diz lá em Êxodo 13, 21, que era o Senhor que estava lá. Mas quando eles olharam, eles viram como se fosse uma nuvem. Mas não é nuvem. Não é nuvem, porque nuvem carrega água. Isso era a glória de Deus manifestada em forma de uma nuvem, que as pessoas olhavam e diziam, é uma nuvem. Mas não era uma nuvem. Aquilo era Deus que estava atrás daquela aparência. E todos nós que lemos a mensagem e conhecemos, nós sabemos que isso aqui não tem uma gota de água nela ali. Mas nós sabemos que existem 7 anjos escondidos atrás daquela nuvem. E esses 7 anjos fizeram a cabeleira branca de Jesus, e no meio está quem? No meio está o próprio Jesus, escondido entre a mensagem das 7 eras da igreja, dos 7 anjos que Deus enviou à terra, começando com Paulo, terminando com William Branham, o profeta Elias, que haveria de vir. Então, mostrando para nós a importância, quando nós estamos falando desse assunto, para o povo lá, ou para os demais povos. Vocês vão ver aqui, talvez nós vamos ler uma escritura aqui, eu tenho várias que eu quero ler para vocês, que quando a nuvem passou para o lado de trás, e que a carruagem de Faraó começou a perder as rodas, você sabia disso? Quem é que desparafusava? Era uma nuvem que desparafusava os parafusos, as porcas das rodas. A Bíblia está dizendo que eles iam perdendo as rodas. Quando eles viram isto, os próprios soldados que estavam ali vendo aquilo acontecer, disseram, olha, vamos fugir, porque o Deus está com esse povo e não adianta nós lutar com eles. Então, a função, a necessidade de nós reconhecermos a forma como Deus se posiciona. E olha, que se você abrir a boca contra qualquer fenômeno sobrenatural que Deus tem estabelecido, que seja Deus, não uma invenção do homem, mas que seja Deus, não há perdão, nem nesse século e nem no vindouro. Está na Bíblia, não está? Agora, então nós vemos aqui, talvez você não tenha a facilidade de abrir a Bíblia mais rápido aí, mas em Êxodo 24, a partir do versículo 15, nós encontramos algo também muito bom aqui, no versículo 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Veja onde ela estava acompanhando o profeta de Deus. Onde foi que apareceu esta nuvem? Aonde estava o profeta de Deus? No monte pôr do sol. Não é verdade? E nós encontramos que no primeiro êxodo, com o profeta Moisés, nós encontramos, no versículo 15 do capítulo 24 de Êxodo, e subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. A nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. 6 dias, mas no 7º dia, ele chamou Moisés do meio da nuvem. Agora, para que vocês entendam, você deve ler a mensagem, senhores, é esse o tempo do fim? Porque lá ele está mostrando a profecia, a visão de que Deus havia dado para esse acontecimento. Então, ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Quando essa nuvem apareceu no monte pôr do sol, essa nuvem de anjos, o que aconteceu com o nosso Moisés? Ele também foi tomado por esses anjos e levantado da terra. Vocês já leram isso? Que ele foi levantado da terra, porque isso também já estava como sombra no Velho Testamento, e se aconteceu no primeiro êxodo, terá que acontecer no segundo e no terceiro êxodo, porque Deus não é um Deus que vai
fazer as coisas sem um fundamento. E todos nós sabemos que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Amém? Então, pense bem, nós encontramos aqui, onde Moisés estava ali, nessa condição. Vamos para Números capítulo 9, Números 9, versículo 17 em diante. Nós encontramos aqui, ó. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Eles não moviam sem a direção da nuvem, porque a liderança de Israel estava fundamentada entre uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. E se nós somos o povo que também saímos sobre a voz, o alarido de Deus, para uma mensagem que nos traria do mundo denominacional, do mundo religioso e do pecado, Deus também tinha que nos trazer uma forma de nós conhecermos como prosseguir em nossa caminhada. Por isso Ele proveu para nós também a coluna de fogo e uma nuvem para nos guiar à terra prometida. Amém? Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Se ela não movia, Israel também não movia. Aleluia. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor, partiam. Porque era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Agora, se nós vivêssemos naqueles dias, e nós estivéssemos no tabernáculo de Moisés, será que nós iríamos dizer para Moisés, essa nuvenzinha não está fazendo nada aqui? O que significa? Não significa nada. Para que dar tanta ênfase à nuvem? Eu tinha que estar constantemente olhando para ela, porque ela era o sinal aonde eu deveria estar, se eu parasse ou se eu deveria caminhar. Então não era apenas uma nuvenzinha, ela carregava atrás dessa suposta nuvem, trazia a voz de Deus que dizia, levante o acampamento e siga a sua viagem. Então, para aquele povo, a nuvem era importante. Eu pergunto, e para nós, qual é a importância que ela tem? É simplesmente uma nuvem? É uma nuvem para a revista Life. Mas quando aquilo que ele diz, nuvem misteriosa, sobre o céu dos Estados Unidos, que eu tenho a foto na revista ali, nuvem misteriosa no céu dos Estados Unidos, mas quando aquilo chegou na mão do eleito de Deus, e ele olhou aquilo, ele disse, aqui não é uma nuvem, porque a voz disse, vire ela. Quando ele virou, ele disse, isso aqui não é uma nuvem, isso aqui é ele que estava ali. Agora Deus se esconde. Ele, para uns, é apenas uma nuvem, mas para outros, atrás disso que se chama nuvem, há uma voz. E essa voz está guiando o seu povo nesses últimos dias, à nossa terra prometida, ao nosso lugar de segurança, ao nosso lugar de repouso. E estando debaixo dela, estamos seguros. Amém. Aleluia. Estando debaixo dela, estamos seguros. Muito bem. Vamos a Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31, versículo 14 e 15. E disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e põe-vos na tenda da congregação, para que eu lhes dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação.
Então o Senhor apareceu na tenda. Como? Como é que ele apareceu na tenda? Numa nuvenzinha, nada insignificante. Veja o que está escrito na sua Bíblia. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem. Não era algo comum, era algo de Deus. O mesmo que trabalhou desde a saída do Egito, matando os egípcios, agora continuava na mudança de ministério entre Moisés e Josué. Ali, agora, chegou o momento desse povo entrar na terra prometida. Lá estava a nuvem mais uma vez. Lá estava a nuvem. E a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Ela é importante ou não é importante? Olha, em que momento da vida de Israel, do tempo de Israel, que ela aparecia? Tanto para afugentar os inimigos, como para comissionar, como para mudar o ministério, porque Moisés estava se indo, Moisés estava se indo, havia agora o tempo de introduzir o povo, e agora então era Josué, que é um tipo do Espírito Santo. A palavra Josué quer dizer Jesus Salvador, era o tipo do Espírito Santo. A nuvem novamente aparece e falou: agora é tempo de entrar na terra prometida. A última vez que apareceu na vida de Moisés foi para dizer: olha, é tempo de entrar na terra prometida, porque a lei ficou para trás, agora é graça, na liderança de Josué. A importância dessa nuvem para entrar na terra prometida. Se ela não tivesse importância, ela não apareceria, ela não estaria nesses momentos tão específicos, mas para mostrar a importância dela, Deus deixou gravado para nós. Voltamos a Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13. Eu creio que é o versículo 21 em diante. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo, nunca, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Isso quer dizer, se você é a igreja de Deus, o povo de Deus, e você não tem essa suposta nuvem, ou você não tem essa coluna de fogo, você não pode dizer, porque no primeiro Êxodo a Bíblia diz que Deus nunca tirou nem a coluna de fogo e nem a nuvem, porque a nuvem era o Senhor que estava guiando o seu povo, a coluna de fogo era o Senhor guiando o seu povo, para mostrar que essa mensagem não é do homem, essa mensagem é de Deus. É importante para nós ou não é importante? Então, se você é do terceiro Êxodo, e ainda você está dentro dos escolhidos, porque nós vamos mostrar que no terceiro Êxodo saíram uma multidão mista, que foram os que deram problema no deserto, mas estavam juntos. Sabe para quê? Esses que estavam juntos, que eram os mau gosto, eles foram introduzidos ali com um único propósito: Deus provar quem eram os verdadeiros, porque Deus coloca os falsos no meio dos verdadeiros, para que os verdadeiros possam ser manifestados. Isso é Bíblia ou não é? Paulo disse: é necessário que haja heresias, para que o sincero se manifeste. Então é necessário que haja escândalo, heresias, para que saiba em que você está preso. Você está preso na palavra, você nunca escandalizará. Mas esse do terceiro Êxodo saiu uma multidão mista. Vamos para Êxodo 40. Eu vou ler só algumas escrituras, irmão. Tem centenas aqui, mas eu quero ler algumas escrituras. Êxodo 40. Êxodo 40, versículo... Deixa eu me ver aqui. 34 em diante.
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Onde estava a nuvem? Na tenda, cobriu a tenda da congregação. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Então, sem nuvem, você vai ficar rodando no deserto o tempo todo. Passou o Mar Vermelho? Passou, mas não sai daquilo. Batismo, unicidade, santificação, não sai mais daquilo. É rodeando todo o tempo, a pregação é batizando, unicidade, e isto, aquilo, e contra isso e contra aquilo. Mas quem tem a nuvem observava que cada dia que ela se movia, havia um povo que estava olhando para ela, se levantava e caminhava. Ah, mas ela está voltando para trás. Eu não interesso, é problema dela. Porque a palavra diz que nós devemos segui-la. Se ela está voltando para trás, nós voltaremos para trás. Mas se ela for para frente, nós vamos para frente também. Uma coisa é, não vamos perder a nuvem de vista. Aleluia, amém? Então ele diz: porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Não está perante nós também? Deus não permitiu que chegasse diante de nós também, para que você pudesse olhar essas coisas? Então, a função, a necessidade de termos isto, é justamente porque lá era necessário que você olhasse para ela. Ah, isso é apenas uma aparição. Não é aparição, não. Era o Senhor mesmo que estava guiando Israel para a terra prometida. Vamos a o capítulo 9. Número 9, deixa-me ver aqui. Versículo 15 em diante. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Amém. Segundo o dito do Senhor, dos filhos de Israel, nós encontramos Deus dirigindo o seu povo através da nuvem. Capítulo 10, capítulo 10 de Números. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta ao Senhor, para os muitos milhares de Israel. A importância de ter a comissão de Deus segundo a palavra. Vamos ver em Reis, capítulo 8, 1 Reis, eu creio que é, 1 Reis, capítulo 8, o versículo, deixa-me ver, confirmar aqui, vamos ver aqui, versículo 10 do capítulo 8. E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Então ela não ficou só com Moisés, ela não ficou só com Josué, agora nós encontramos a nuvem na casa do Senhor, quando os sacerdotes estavam ministrando. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem,
porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eles próprios não conseguiam nem ministrar pela glória de Deus, através de quê? De uma nuvem. Mas era nuvem ou era a glória de Deus? Era a glória de Deus, em que se dizia nuvem, mas atrás era a glória de Deus. Eu nunca vi a nuvem impedir alguém de pregar. Agora essa glória impedia, porque era a glória do Senhor que os próprios sacerdotes não conseguiam ministrar, porque a glória era demais na casa do Senhor. Não é maravilhoso? Amém? Ainda, vamos ver a lembrança em Salmos 78. Salmos 78. Deixa eu ver o versículo aqui, Salmo 78, versículo. Deixa eu ver, versículo 23. Versículo 23. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus. A nuvem como uma abertura para as bênçãos de Deus. Salmo 105, versículo 39. Salmo 105, versículo 39. Vamos ver aqui. 39. Aqui é o salmista falando, contando a história da vitória que Deus deu ao seu povo, aos seus antepassados. Ele diz assim, versículo 39. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Lembrando do que Deus havia feito com os seus antepassados, da importância de como foi que Deus fez. Em Jó, no capítulo 26, nós encontramos Jó, capítulo 26. Versículo, deixa eu ver qual é o versículo aqui. Versículo 9. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Amém? Por detrás, em cima do trono estava o quê? A nuvem. O que era o anjo forte que desceu? Uma nuvem, um arco-íris. A glória do Senhor estava ali. Quem é que estava de trás de tudo isso? O Senhor do trono, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Ainda vamos aqui em Isaías 14. Mais um pouquinho, Isaías 14. 14, deixa-me ver aqui, versículo. Olha aqui. Vamos ler a partir do versículo 13. Se o diabo também não copia e não quer fazer a mesma coisa que Deus faz. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Ó o diabo, também querendo ser como o nosso Deus foi. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14. O próprio diabo querendo se apresentar da mesma maneira como Deus se apresenta. Vamos para Êxodo, o capítulo 24, versículo 18. Vai anotando aí as escrituras. Mas tem mais. Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 18.
onde diz assim: e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, versículo 17, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Vamos para Êxodo, o capítulo 33, versículo 9. Êxodo 33, versículo 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Através de quê? Da nuvem. Para os incrédulos, era uma nuvenzinha, mas ela tinha uma voz, e Moisés podia ouvir aquela voz, e falava para Moisés. E o que foi que essa voz disse ao seu profeta no Monte Pôr do Sol? Volte para Jeffersonville, porque os selos serão abertos. Ele tem uma voz ou não tem? Amém. Glória a Deus. Isso está em Êxodo 33, 9. Em Êxodo 34, 5. Vamos mais um pouquinho. 34, versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. O Senhor desceu em quê? Numa nuvem? Quem é que desceu? Chuva ou foi o Senhor? A minha Bíblia diz assim: o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Aleluia, amém, não é verdade? Ele apregoou o nome do Senhor. Agora, eu tenho aqui, Gênesis 9, Salmo 99, Jó 22, Isaías 60, Apocalipse 14, 16, Apocalipse 14, 14, Neemias, Mateus, Êxodo 40, Êxodo 14, Êxodo 16, Êxodo 33, Êxodo 40, versículo 36, Números 12, Números 16, Atos 1, Apocalipse 11, Números 14, Números 11 e Deuteronômio 5, que nós poderíamos ler. Mas vamos ler o último aqui, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Versículo, deixa eu ver aqui, versículo 12. E ouvir uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subir ao céu em uma nuvem. Amém? E subiu ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Quantos raptos nós tivemos no Velho Testamento? 3, não é verdade? Amém. Tivemos Enoque, tivemos Elias, não é isso? E tivemos Jesus sendo arrebatado em quê? Foi uma nuvem ou não foi? Atos capítulo 1 foi uma nuvem, entre aspas, né? Mas aqui lá não tem nada de nuvem, ali era a glória que se manifestou e que ele foi levado nesta glória. Atos capítulo 1, versículo 9, ele foi levado. Agora encontramos que esse arrebatamento aqui, que está sendo tomado aqui, em Apocalipse capítulo 11, desses dois profetas, não é? Moisés e Elias, dizem também que eles foram tomados em uma nuvem. Que para alguns, os críticos, que a Bíblia diz, olha, e os seus inimigos os viram, eles verão também como será esse arrebatamento. Amém? Isso é Deus nos mostrando a importância da sua presença no meio do seu povo. Agora lembre-se de uma coisa: o primeiro êxodo foi formado com uma multidão mista. E o terceiro? Todos que saíram entraram na terra prometida? Não. De 2 milhões de pessoas que saíram da terra prometida, que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. 2 daqueles que saíram entraram na terra prometida. E o profeta diz
Aqui está um quadro triste, antes de terminar nossa lição normal. Aqui está. E subiu com suas ovelhas uma mistura de gente, que saíram sobre o alarido. Aí está onde Israel se enganou. O sobrenatural havia sido feito. Um povo incrédulo seguia por causa do sobrenatural. Enquanto Jesus multiplicava o pão, havia uma multidão que estava ao lado dele. Seguia o que ele, em outras palavras, estava ouvindo o que ele pregava e não questionava, porque logo que terminava o sermão, havia um banquete, ou havia alimento, havia benefício, o povo suportava, não porque eles criam na palavra, é porque eles estavam famintos, estavam com fome. Essa multidão que seguia Jesus, chegou a um ponto da história, quando o próprio Jesus começou a pressioná-los com a palavra: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida em vós mesmo. Quando ele começou a ministrar a palavra, porque a palavra para o incrédulo é a pior coisa que existe, porque é contraditória à natureza da semente, porque desde o princípio, quando Deus veio a Caim e foi tirar satisfação, dizia: onde está o teu irmão? Eles, porventura, sou guardador do meu irmão. A natureza daquela semente não suportava a presença do sobrenatural. Eles não queriam ouvir essa verdade. Por isso, quando Jesus aplicou-lhe a palavra e disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, ali 70 discípulos ou pregadores foram para as suas casas. Não suportaram aquele sermão. Mas eles estavam indo ali porque havia multiplicação do pão, porque as pessoas doentes eram curadas. Ele levava os seus familiares, levava seus amigos, e eles eram curados. Então havia uma multidão, mas eles não queriam nada com a palavra, porque era uma multidão mista, que saíram com ele no segundo êxodo. Eles não queriam nada com a palavra. No final, o restinho que sobrou ao lado de Jesus foram pouco, que queriam verdadeiramente a palavra. Por causa do sobrenatural, finalmente tiveram problemas. E mais embaixo nós observamos aqui, o Senhor falando com Moisés, disse que ninguém, exceto os que foram sacrificados, podia comer do sacrifício, ou melhor, exceto aqueles que haviam sido circuncidados. Nenhum estranho, nenhum forasteiro, ninguém deveria tomar aquilo, exceto os circuncidados. Havia uma promessa, mas para um povo especial, era a circuncisão, que naquele tempo era feito na carne, mas nesse tempo é feito no coração. A circuncisão do coração, que significa o excedente, onde nós tiramos nossas próprias opiniões, nossas próprias ideias. Nós aceitamos a ideia de Deus, nós aceitamos a direção de Deus, nós aceitamos a liderança de Deus. Eu não estou aqui porque eu entendo toda a Bíblia, eu estou aqui porque eu creio em toda a Bíblia, eu sei que ela é a verdade, e à medida que eu vou caminhando, Deus vai dando a mim o que eu necessito para cada passo. Mas eu não duvido da palavra de Deus, eu creio que ela é a pura verdade, e eu estou pedindo que Deus circuncida o meu coração, para que as minhas ideias nunca prevaleçam, mas seja a sua própria vontade. E que desonra temos hoje, nesse dia, queridos amigos, quando na igreja, todos que pertencem à igreja tomam a comunhão. Isto é errado. Apenas os que são redimidos, só esses são dignos. De onde veio a nossa redenção? Ninguém encontraria o caminho de volta se esses anjos não aparecessem no monte pôr do sol. O que foi que eles trouxeram no monte pôr do sol? Trouxeram uma comissão, trouxeram um presente para nós, trouxeram para nós a abertura do 7º selo, a abertura de toda a palavra. Quando eles descem e trazem esse presente para nós, ele nos dá o direito de sermos redimidos.
sem a presença angelical, sem esse livro na mão, esse livro aberto, nenhum de nós voltaríamos para o nosso estado, de onde nós tínhamos vindo. Essa foi a porta de volta para o nosso estado, de volta para o lar. Então, tomar a ceia sem crer na sua própria redenção, na remissão que Deus fez para você, isto é incorreto. É para quem é redimido. Isaías falou e disse: as mesas do Senhor estariam cheias de vômito. Disse: a quem ensinarei a doutrina? Aqueles que estão desmamados dos seios. Disse: mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e retendo o que é bom. Deus falando, conhecendo o dia no qual estamos vivendo, que a igreja estaria tão envolvida na política, a ponto de permitirem tudo, as pessoas entrarem, desde que tenham seus nomes no livro da igreja, eles são membros, eles tomam a comunhão. Não, nós não estamos aqui para esse tipo de coisa. Nós estamos aqui com a mesa do Senhor, com o pão asmo, com o vinho. Para quem tomar a ceia? Para os vencedores, para os redimidos, para aqueles que creem que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Não para aventureiros, mas para aqueles que estão sólidos na palavra, confiantes na palavra. Mas o que nós estamos vendo aí fora? Eles passam na padaria, compram um pão e vai servir como a comunhão do Senhor em suas sinagogas. Pão fermentado, pão complementado por mão de fumantes, por pessoas incrédulas. Por isso Isaías, o profeta de Deus, já viu que essas coisas estariam nos últimos dias. E que a mesa do Senhor não é a mesa do diabo que estava suja, não. Isaías está dizendo que a mesa do Senhor estava cheia de vômitos. Não a mesa dos jogadores, não a mesa dos apostadores, não, era a mesa do Senhor. Mas Deus prometeu que Ele nos traria de volta. Há uma promessa em Malaquias 4, que Ele restauraria, traria os filhos de volta à fé de nossos pais apostólicos, mostrando que o batismo em nome de Jesus é apenas o princípio. Se nós ficarmos só nos rudimentos, não iremos a lugar nenhum. Mas, nesses últimos dias, a pedra de coroa voltou, a cabeça voltou, a plenitude da palavra. E agora Deus está coroando a sua igreja. Deus está colocando tudo para a sua igreja. Mas Isaías diz que a mesa do Senhor estaria cheia de vômito. Ou eu pergunto a vocês, aonde está a mesa do Senhor hoje? Denominações? Mundo? Não. Não é aí. E a Bíblia diz: aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo disse, anos mais tarde, que aquele que comer e beber disso indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que o homem examine-se a si mesmo. Ele diz, antes de tomar, estou citando a Escritura, isto é certo? Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. E é por isso que existe muitos enfermos, fracos entre vós, e muitos que dormem. Esteja certo de que você está correto com Deus, antes de vir aqui. Porque nós não temos uma mesa com vômito aqui, não. Nós temos uma mesa preparada pelo Senhor. E por isso o profeta diz, esteja certo, quando você vier aqui, que você realmente está certo com Deus. Amém. Deus lhe deu a coluna de fogo para ir adiante deles. Acho que estava com a fotografia aqui hoje à noite, está ali. E eu digo isso com reverência.
em minha honesta opinião, enquanto estamos aqui nesse grupo esta noite, eu creio que isso está conosco esta noite. Você crê? Ele disse, eu creio que isto está conosco esta noite. Sabe quando ela foi fotografada? Em Houston, Texas, em 1950, em um debate entre um pastor batista e um pastor pentecostal, sobre a cura divina, aonde o profeta de Deus se aproximou para dar um testemunho de que Deus cura os enfermos. Aquele fotógrafo contratado pelo pastor Batista tirou várias fotos, porque ele queria mostrar para todo mundo que Deus não cura mais os enfermos, que não há milagres mais, que não há sinais mais. E quando o profeta de Deus se levantou, foi tirada esta foto, e quando eles revelaram, a única foto que sobrou de todas elas foram esta. E ele disse, ela está conosco esta noite. Amém. Amém? A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel está diante de nós, realizando os mesmos sinais e maravilhas. E qualquer professor aqui, ou estudante da Bíblia, sabe que o anjo que seguiu Israel e os guiou para a terra prometida, foi o anjo do pacto, que foi Jesus Cristo. Amém? Então quem era que estava na plataforma? Quem é que estava ali na plataforma, naquele instante, quando ele disse, ele está a 2 metros de mim agora? Quem é que estava na plataforma? Ele disse, o mesmo anjo do pacto, que era Jesus Cristo, ele está aqui nesta noite, guiando o seu povo à terra prometida. Agora, isso para os incrédulos, que querem fazer alguma coisa diferente disso, é uma oportunidade. Mas o profeta disse, quando as pessoas vinham na fila de oração, para receber oração, ele disse, venha pela minha esquerda, porque a minha direita está reservada para o anjo do Senhor. Amém. Então, quem era o anjo do pacto? Quem era a coluna de fogo? Quem era a nuvem? Se você disse que aquilo ali era Cristo, não sou eu que estou dizendo que era Cristo, o profeta disse que era o anjo do pacto que estava guiando Israel à terra prometida. E ele desceu até nós, em uma coluna de fogo, em uma nuvem, suposta nuvem, como eles dizem, mas ali estava a glória do Senhor. E o povo que tem a coluna de fogo e que tem também a nuvem de glória, é o povo que está sendo levado para a terra prometida. Amém. E hoje, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, está guiando diante desse grupo que vocês querem chamar de santos roladores. O que é que eles estão fazendo hoje? Fanáticos, santos roladores. Isso não existe mais. Incrédulos, é porque o terceiro êxito é formado de pessoas mistas, que foram pré-ordenados para não entrarem do outro lado. E o profeta está dizendo aqui, se desejarem, correto, seguindo em frente, guiando-a de vitória em vitória, louvado seja Deus. Que para nós é vitória sobre vitória, porque a presença dele é que muda as nossas vidas. Do mesmo modo é hoje, com o verdadeiro crente. Vocês em suas igrejas, vocês sabem, quando tomam a posição por Cristo e falam pela verdade, toda a igreja diz, olhe para ele perdeu o juízo, ele ficou louco. Ficou louco. Agora, o que você quer ser? Você tem que ser louco por alguém. Louco pelo futebol, louco pela novela, louco por filmes, por pornografia, louco por boates, louco por cerveja, louco pelo mundo, louco pelo pecado. Mas por que você quer ser louco? Eu quero ser louco por Cristo, que foi o que nós vimos. Nós somos loucos por Cristo. Amém. Porque de alguma maneira você vai ter que ser louco.
Mas seja louco por uma coisa que vale a pena. Seja louco por Cristo. Ame a sua palavra. Ame o seu evangelho. Aonde nós estamos indo hoje? Nós estamos indo à casa de Deus. Outros estão indo à casa de diversão. Outros estão indo ao campo de futebol. Outros estão alegrando a sua carne e suas bebedeiras. Ambos são loucos. Mas a sua loucura levará para um lugar seguro. E o outro levará para a morte. Porque Isaías disse no seu capítulo 35, que os loucos não errariam esse caminho. Ele está falando desse louco. Ele não está falando dos manicômios lá, não. Ele está falando do louco. Porque para o povo do mundo hoje, você é um louco. Deixar pai, mãe, mulher, filhos, negócio, oportunidade, prosperidade, bens materiais, por amor desta verdade, de uma suposta nuvem, de uma coluna de fogo, ele diz, vocês são loucos, é falso profeta. Mas veja uma coisa, se um falso profeta conseguiu trazer o pão asmo, conseguiu trazer o vinho puro, conseguiu trazer o lava-pés, conseguiu vestir as mulheres, e se ele fosse verdadeiro? Não é verdade? Se ele sendo falso, você vem à igreja, você vê essas damas louvando a Deus, seus cabelos compridos, servindo ao Senhor, e ele é um falso, aonde estão os verdadeiros? Vai na igreja do Malafaia para você ver, vai na igreja do Edir Macedo para você ver, que diz que seus apóstolos, seus homens verdadeiros, e veja o comportamento que está dentro das igrejas lá. Não estou falando para criticar, mas é verdade, são homens públicos. Também nós podemos citar os seus nomes, são homens públicos que estão levando o povo aonde? À morte. Mas venha, dê uma lambidinha nesse bolo que Deus preparou para nós aqui. Pega um pedacinho do batismo em nome do Senhor Jesus. Pega um pedacinho da unicidade de Deus. Pega um pedacinho dessa mensagem e leve para a sua casa. Escute um pouquinho. Você vai ver que você vai tornar um louco como nós, logo, logo. Logo você vai pertencer ao mesmo manicômio. E as pessoas que vêm para tirar nós desse manicômio acabam ficando conosco. Porque encontra aqui um lugar de segurança, muito mais, aleluia. Muitos que estão aqui nessa noite, sabe o que vieram fazer aqui? Tirar o seu pai desse ismo. Tirar a sua irmã, tirar o seu filho, vieram aqui para tirar e acabaram ficando. Sabe o que eu disse? Parece uma teia de aranha. Você vai lá e não consegue sair mais. Os hinos te atraem, a ordem te atrai, a adoração te atrai, o povo te atrai. Você encontra algo aqui, algo sobrenatural. Não é de um homem, não é de um pastor, é porque há uma coluna de fogo. Há uma nuvem, há um poder sobrenatural, há algo especial que envolve esse povo. Estava conversando com o Marcelo esse dia, ele disse, eu vim para a igreja, mas não entendia nada. Eu vim para a igreja por causa da minha esposa, vim para a igreja, não entendia nada, não é isso, irmão Marcelo? Mas eu cheguei lá, e ele disse, agora, se eu tivesse encontrado isso há 30 anos atrás, eu estava nessa mensagem há 30 anos atrás. Qual é a diferença? O homem? Não, o homem nunca faz nada, Deus faz. O William Branham nunca fez nada, mas Deus fez através dele. Um pastor nunca faz nada, mas Deus faz através dele. Porque essa igreja não é de um pastor, essa igreja é do Senhor. Amanhã eu saio de cena, mas Deus terá os seus olhos voltados para vocês, irá abençoá-lo, irá dirigi-los, porque Ele tirou um povo do Egito e levou na terra prometida. E hoje Ele tirou um povo do mundo e vai levar num arrebatamento. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém segura. Você dá a volta, de repente você volta de novo. Vem uma vez, vem duas, você volta de novo. Alguma coisa te atrai. Qual é a diferença? A palavra de Deus. Amém. Então, é claro que nós seremos chamados de loucos, mas louvado seja Deus. Naquelas nações, naqueles dias, eles foram desprezados, odiados e rejeitados e recusados pelas nações e chamados de tudo.
Irmão, ninguém queria nada com Israel. Eles disseram, olha, deixa nós passar perto da sua terra, o caminho é mais curto, nós pagaremos a água que nosso boi tomar, pagaremos o capim que eles comeram. Negativo, pode passar longe de nós. Sabe quem fazia isso? Os moabitas, que era parente de Israel, não deram nem sequer uma passagem para Israel, encurtar o caminho, mas deteve a Israel. Onde é que estão os moabitas hoje? Onde está o sobrinho de Abraão? Que são escolhidos, são chamados. Mas quem é que está impedindo a passagem do povo de Deus? Os moabitas. Mas Moisés disse, não tem problema, nós vamos dar uma volta a mais, mas nós vamos conseguir chegar ao destino que Deus pré-ordenou para nós. Eles não abrem mão, eles não deixam você escutar a internet, eles não deixam escutar a pregação sua, eles não querem nada com você. O anticristo está lá em Israel agora, sabe por quê? Dinheiro. Os Estados Unidos está devendo até o fio de cabelo de cada habitante, se cortar o cabelo de cada americano e contar uma nota de dólar, não paga a dívida que eles têm. Sabia disso? Os trilhões que tem. Então, é claro que o anticristo não vai investir numa nação falida. Aonde que ele foi recentemente? Na Palestina, porque ele lá tem o papel, tem o dinheiro, o anticristo. Mas nós temos um profeta. E quando isso acontecer, Deus prometeu que nós sairíamos da terra. Nós estaríamos longe dessa condição. Amém? Nós estamos só observando onde o diabo vai. Até agora não veio para o nosso lado, você sabia? Nós estamos pregando, nós estamos anunciando, nós estamos falando contra ele, nós estamos falando da besta, nós estamos falando da Trindade, nós estamos falando de tudo isso, e até agora ele está olhando para todos os lados, menos para a noiva. Mas quando ele virar o seu rosto para nós e o aperto vier, o profeta disse que nesse tempo, aquilo que vocês viram em parte, a palavra falada, nesse tempo, Deus entrará em cena pelo seu povo. Deus fará a diferença pelo seu povo. Sabe por que ele não veio ainda? Porque tem umas águiazinhas aí que começou a nascer pena agora. Não pode voar. Esses dias eu cheguei em casa de noite, uma rolinha tentando subir lá, porque caiu do ninho, não conseguia voltar para o ninho, não tem pena. E algumas águiazinhas ainda não cresceu pena. Mas a hora que essas águiazinhas, as penas aumentarem, e todas as águias de Deus estiverem empenadas, Deus vai soltar o diabo contra ela. Deus vai soltar o diabo contra o seu povo. E ele vai dizer, agora pode ir, Satanás. Qual é a diferença? Ele está montado num cavalo. Você já pensou? Aonde chega um cavalo perto de uma águia? Está montado num cavalo, chamado morte. Mas quando ele vier, ele pensa que essa águia não vai conseguir voar. O profeta diz, ela só abre as asas. Irmão, olha a diferença. Se você subir uma árvore de 3 metros, esse cavalo não consegue te alcançar mais. Você imagina subir as alturas celestiais, como as águias de Deus. Porque o aperto virá. O aperto virá. Não se preocupe com o aperto. Começa a medir o tamanho das suas penas, como é que está. Começa a medir a sua vida de oração. Começa a medir a sua leitura da Bíblia. Começa a medir como você está vindo à igreja. Se tudo estiver bem, não se preocupe. Amém. Então, é isso que o profeta diz. Não dê atenção a isso, a essas pessoas que lhe chamam de louco. Não se preocupe. Siga em frente. Você está todo revestido da armadura agora. E o sangue vai na sua frente. O Espírito Santo dirigindo. Apenas continue se movendo. Não dê atenção ao que lhe dizem. Olhe diretamente para o Calvário e siga marchando. Um lindo tipo de que você está indo na direção correta. Amém.
Agora, eles haviam sido circuncidados, saído sobre o sangue e estavam em marcha. Agora eles tinham conseguido chegar a certo ponto. Estava indo por ali, sabendo que passaram da morte para a vida, sabiam que tinham vida eterna. Mas aqui estão eles se aproximando agora, e as dificuldades começaram a aparecer. Eis que veio o exército de Faraó, perseguindo-os para levá-los. Os problemas tinham começado. Então você não se preocupe não. Você não vem aqui para se livrar dos problemas, você vem aqui para enfrentar os problemas. Toma o nome de Jesus para você ver o que o diabo vai fazer contra você. Emprego, perseguição, família, ele não está irado contra você, é o nome que você colocou sobre você. O inimigo do diabo não sou eu, é o meu Deus, e ele está habitando em mim. Então é claro, ele não pode pegar o meu Deus, ele tentará pegar o vaso em que está o meu Deus, mas não se preocupe. Ouçam, Deus é o nosso refúgio. Amém? Você crê nisso? Então, não se preocupe, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia. Quem pode pregar essa mensagem? Daniel disse: eu sou uma testemunha que ele é um socorro bem presente. Ele disse: quando eu olhei para aquela caverna dos leões e vi aqueles animais que estavam sem comer alguns dias, e Daniel era formoso, estava gordinho, ou não estava? A Bíblia diz que ele era mais formoso do que os demais que trabalhavam no palácio do rei. Então era um prato cheio para aqueles leões, e quando ele olhou, ele viu que aquele leões subia quase as paredes, antes de cair lá dentro, o leão já estraçalhava. Ele viu: agora o Senhor é o meu socorro na hora da angústia. Abriram a tampa do poço, jogaram Daniel lá dentro, e o rei até virou as costas e disse: coitado de Daniel, não quer nem ver, mas não escutou nenhum grito. Mas não justificava, porque o único animal que mata sem dor é o leão. Sabia? Não dá tempo para você sentir dor. Não dá tempo para você sentir dor. É um tapa só, você está acabado. E ele não escutou grito, ele não escutou nada, e não dormiu a noite inteira. Enquanto o rei não dormia, preocupado, Daniel disse: o Senhor é o meu socorro, bem presente na angústia. Aleluia! Ele é maravilhoso. Enquanto o rei estava preocupado, o seu profeta tinha morrido, estava lá Daniel passando a mão na juba do leão, aqui, conversando com o leão. Sabe por quê? É porque ele tinha uma coluna de fogo. E o profeta disse: todo animal tem medo de fogo. E Deus se apresentou no meio da cova dos leões, era coluna de fogo, ele era profeta. Os leões não podiam fazer nada com Daniel. Se não fez com Daniel, não fará contigo. Coloque a coluna de fogo, e você verá que o diabo não pode fazer nada contra você. Ele tem medo de fogo. Aleluia! Ele não pode fazer, porque você está agora revestido desse fogo. Ele é maravilhoso. Os jovens poderiam dizer: o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Porque quando ele olhou lá embaixo e viu como estava o forno e a temperatura marcando, sabe? Ali não era um forno, ali era um crematório. Era para cremar gente que não cria da maneira que eles creem, porque esse mundo tornou um crematório. Você não crê como eles creem, eles te matam, eles se destroem. É um crematório que nós estamos vivendo hoje. Colocaram o crematório lá, essa aí vai voltar só a cinza para jogar em algum lugar. Vamos jogar ele lá dentro. Mas o Senhor é presente na hora da angústia. Jogaram eles lá dentro da fornalha e disse: coitado, retira a cinza amanhã para jogar em algum jardim. Dos homens que trabalharam conosco, voltaram para olhar lá, não tinha 3, tinha 4. O filho do homem estava lá no meio deles, lá caminhando, e nem sequer um fio de cabelo queimou.
Por isso Jesus disse, nem um fio de cabelo perecerá da vossa cabeça. Não! É uma alegria para os carecas, não é? Pode se alegrar, irmão, porque não vai haver careca do outro lado. Porque você não nasceu careca, você tinha cabelo na cabeça, e Jesus garantiu para você que eles vão voltar de onde eles vieram. Amém? Ele é um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Ouçam, Ele é esse Deus presente na angústia. Ouçam, Ele é. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Eu gosto demais disso. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, suas palavras foram constantemente, não temais. Porque a morte já tinha sido vencida. Depois que ele levantou, o que ele mais usou? Não temais, não temais. Esse é o problema da igreja hoje. Morre de medo de você cometer alguma falha. Sim. Como pode falhar quando você está em Cristo? Você não pode falhar. Você tem vida eterna. Ou não tem? Quando Deus escreveu o seu nome no livro da vida, antes da fundação do mundo, não foi condicional. O pacto com Abraão foi um pacto incondicional. O pacto com Adão foi condicional, mas com Abraão foi incondicional. Porque Deus descobriu que o homem não consegue guardar a sua promessa. Você vem na água e diz, olha, eu prometo ser fiel, eu vou amar o Senhor, darei minha vida. Quando o diabo aparece, é o primeiro que vai se esconder a você. É você diz, estou acabado. Não, quando o seu nome foi escrito, Deus sabia que você ia recuar, que você ia falhar, que você ia cair, mas Ele proveu para você um sangue permanente, o sangue do Cordeiro, permanente pela ovelha eleita do Senhor, pelo seu povo escolhido. Você não está acabado, não. Não, você não está aniquilado. Ah, mas eu caí. O justo cai 7 vezes, e 7 vezes é levantado, porque o ímpio nunca levantou. A Bíblia fala que o justo cairia 7 vezes, mas 7 vezes seria levantado. O ímpio nunca se levantou. Mas quando seu nome foi escrito, ele sabia toda a sua história, toda a sua trajetória. Você crê que o nome da samaritana estava escrito no livro da vida do Cordeiro? Você crê que o nome dela estava lá? Como que aquela mulher viver com o 6º marido? Mas quando desce o anjo forte aqui, Jesus Cristo desce aqui e diz, eu vou endireitar a vida daquela mulher. Me convém passar por Samaria, porque há uma mulher com a vida torta lá. Me convém encontrar uma Madalena, porque há uma vida torta ali. Me convém em tal lugar, porque é uma prostituta que vai lavar meus pés, e eu vou consertar a vida dela. Irmão, Jesus é especialista em consertar o que o diabo estraga, porque o diabo não faz nada, ele só estraga o que Deus faz. Nunca, o profeta disse, pode ser a pior prostituta que há no mundo, se ela der à luz a uma menina, ela é uma virgem, ela não é uma prostituta. Mas o diabo perverte aquela criança e faz uma prostituta e leva para o mundo. Jesus desce e disse, mas eu vou endireitar a vida dela. Vai lá e salva ela, traz ela de volta, abençoa ela. Essa é a promessa que Deus fez para nós, nos dá segurança. É por isso que nós somos loucos mesmo. Eu ser arrebatado, transformado, morar no céu, querendo ou não, ou você vai ser meu vizinho lá, ou você não vai para o céu, porque eu vou. Você me odiar aqui, você não vai, mas eu vou estar lá. Você não gostar de mim, mas eu vou estar lá. E lá no céu não vai haver problema de vizinhança nenhuma. Nós temos que acertar nossas vidas aqui mesmo, diante do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí, é claro que deixa um homem fanático, irmão. Quem eu era, de onde eu saí e o que Deus fez das nossas vidas. Ele abriu um caminho para você. Aleluia. Por quê? Porque quando você nasce de novo, o diabo ficou só com um velho livro. Quando você nasceu, jogou futebol,
bebeu a primeira cerveja, fumou o primeiro cigarro, mentiu pela primeira vez, o diabo está lá com uma lista enorme. Eu não sei quando tem onde guardar, só se ele usar computador com esses modernos HD que tem hoje, para guardar a vida de todo mundo, porque você já imaginou guardar o testemunho de cada um desses pecadores? Há 40 bilhões de pessoas que já viveu no mundo, e o diabo ter lá a vida pregressa e errada de cada um deles, guardando tudo à toa, títulos podres, de uma dívida que já foi paga, títulos podres. Não é verdade? Porque ele vai chegar com um monte dessas coisas diante do Senhor para nos apresentar, não vai ter um nome lá. Porque quando nós nascemos de novo, nós tomamos um novo nome. Ele passou a borracha no nosso passado. Ele pagou a conta por nós. Ele nos libertou desse inferno. E quando o diabo tentar, esse aqui é o José fulano de tal. Não tem nada dele aqui. Não consta nada dele, mas não é possível. Ó a foto dele, cadê a foto dele? Aí traz lá a foto de um cabeludo, um brinquinho na orelha, e olha ali, é a foto dele, aí traz, é você? Não, olha aqui quem está aqui, um homem decente, não tem brinco na orelha, não tem roupinha apertada, não tem esse tipo de coisa. Você está enganado, Satanás, você pegou o homem errado. Ele vai procurar esse homem, porque não é esse aqui mais. O que eu pergunto para você nessa noite, você considera uma nova criatura ou não considera? Então não se preocupe com o passado, porque você sabe que você é uma nova criatura. Deus mudou a sua vida. Basta você olhar no álbum de fotografia do seu tio, das suas tias, dos seus avós, porque o que você tinha em casa você jogou fora. Mas lá no seu tio, na tua avó, no teu padrinho lá, você vai ver quem você era, de calça esporte, cabelo cortado, pintada, todo tipo de coisa. Lá você está. Mas quando olha para você, diz, não, esse não sou eu. Esse não sou eu mais, eu não sou essa pessoa. O diabo vai olhar, não, realmente não está aparecendo mesmo. Títulos podres. Que segurança, sou de Jesus. Não é verdade? Que segurança, nós somos de Jesus. Aleluia. Já estou terminando. Você não pode falhar, você tem vida eterna. Todos os demônios do inferno não podem abalar você. Creia nisso, aceite isso. Aleluia. Não pode abalar a você. Você tem vida eterna. E não pode ter vida eterna sem Deus, porque a única vida eterna é Deus. E o inferno é eterno. Por isso, se o diabo conseguir te jogar lá dentro, irmão, você pulava lá dentro e saltava para fora do mesmo tempo. Porque o inferno não é eterno. E Deus é eterno. E você é eterno. Então o inferno não foi feito para você, não. Foi feito para o diabo e seus anjos, porque teve um princípio. Amém. Assim disse Jesus. Então, não tenha medo de falhar. Você diz, bem, tenho medo de tornar fanático. As pessoas dizem que eu sou um fanático. Eu tenho medo de ser um fanático. Eu preferia ter um pouquinho de fanatismo do que me sentar quieto e não fazer nada. O que você prefere? Homens que não davam amém, mulheres que não moviam nem a cabeça, pareciam as colunas da igreja. Pregador podia se rebentar na frente, suar a camisa, pular de um lado para o outro, era um poste, uma múmia. Mas quando Deus rasgou esse coração de pedra e mostrou que era o mesmo ontem, hoje e eternamente, você salta de alegria, você dá glória a Deus, você se identifica com a palavra, aleluia. Porque a Bíblia diz que nós seríamos como os bezerros no cevadouro, que nós iríamos pular de alegria.
Eu pergunto, está acontecendo ou não está acontecendo? Se o diabo pode pôr esses velhos de terceira idade dançando a noite inteira num baile, o diabo pode fazer todo esse tipo de coisa, e esses parceiros que vai viajar o mundo inteiro, gastar seu dinheiro, Deus também pega essa terceira idade, esses velhos, e faz pular de alegria, e glorificar a Deus, e dizer amém à palavra de Deus. Ou é só o diabo que tem poder? Não, o nosso Deus tem muito mais poder do que ele. Diz que a terceira idade é a melhor idade. Sem Deus não existe idade nenhuma que presta. Agora com Deus, você pode ter 10, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80. Irmão Boswell te disse na hora da morte, é o melhor tempo da minha vida. É o melhor momento da minha vida, irmão Brana. Por que, irmão Boswell? Porque está vendo aquela portinha ali? Sim, daqui um poucos anos chegarão aí e dirão, vamos para casa. Vamos subir para casa. Vamos para casa. Vamos para casa, e eu estarei com ele, eu descansarei nele, aleluia. Então com Deus, para essas crianças a melhor idade, ó a igreja, não é verdade? E os velhos da mesma maneira, é a igreja, é Cristo. Então, não precisa ter medo de ficar fanático não. O homem que vai chegar a fazer algo, naturalmente ele vai cometer suas falhas. Contam sobre Balaarde, aqui, um sujeito chegou para arranjar um emprego com ele, e ele disse, assine seu nome aqui. Ele tomou seu lápis para assinar e disse, onde está a sua borracha? Disse, eu não cometo erros. Você conversa com pessoas que é santo desse jeito, eu não estou errado não. Eu não cometo erros, eu sou totalmente imune a erros. Eu não cometo erro. Eu não cometo erros. Ele disse assim, eu não posso empregar você. Você não vai fazer nada. Porque se você não comete erro, você não faz nada na vida. Mas se você for fazer, você vai cometer suas falhas. Isto é certo. Se você não comete erros, você não anda fazendo nada. Vamos, irmãos, seja ativo. Eu gosto disto. Não me diga em tristes números, a vida não passa de um sonho vazio, e a alma é um morto em descanso, e as coisas não são o que parecem. Diz sim, a vida é verdadeira, a vida é realidade, e a sepultura não é o seu fim, tu és pó, e ao pó tornará. Não foi dito da alma, coloquemos mãos à obra, com coragem para qualquer luta, não seja como gado guiado, parvo, seja um herói. Não espere que as pessoas o persuadam a Cristo. Porte-se como um homem ou uma dama, aceite-o e caminhe em direção à vitória. Amém. Aleluia. É isso que Deus quer, soldados fortes, preparados. Talvez você não seja, pense 150, talvez você não seja, pese 105 libras, 48 quilos. Bom, Brana sempre lembrou dos pequenos. 48 quilos. Talvez você pese 48 quilos, mas mesmo assim, você pode ser forte, irmão. Amém. Cheio de poder. Se você simplesmente deixar Deus ter sua maneira. Eu já vi homens que pesam, ou pesavam 200 libras e não tinha uma grama de homem neles. Isso é certo. Moisés disse ao povo, não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor. Amém. Siga marchando. Você vai ter lutas, você vai ter provas, você vai ter falha. Você é um soldado? Levanta e continue caminhando de novo. Não olhe para trás. Isto é bom. Apenas siga marchando. Não tenha medo de nada. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, siga em frente. Irmão Brana, eu quero o batismo do Espírito Santo. Apenas siga em frente, não tema. Você diz, estou doente agora, irmão Brana, não conseguirei chegar longe, não esmoreça, apenas siga avante. Veja a salvação do nosso Deus, do nosso Senhor, aceite-a, apenas siga. Como vai ser? Ele prometeu que estaria conosco. Amém?
não é animador para nós? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que possamos olhar nessas promessas e saber que nós estamos ancorados. Aquilo que pensam que não é nada, é o que está guiando nós, a terra prometida. Pode pensar o que quiser, e chamar de fanático, e cortar como os moabitas, por aqui vocês não passam, não abriremos porta, não teremos companheirismo com vocês, não queremos nada com vocês. É porque eles esqueceram que quem deu vida para ele foi o pai Abraão, lá atrás era o pai Abraão, mas Deus não se esqueceu de que aquele povo também era a raça de Abraão. Disse, não importa, vão caminhar um pouco mais longe, mas vocês vão chegar ao destino de vossas vidas. Irmão, não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil para você, não será fácil para esta igreja, não será fácil para nós daqui para frente. Enfrentaremos os moabitas, enfrentaremos todo tipo de obstáculo, mas eu digo que a coluna de fogo e a nuvem, a Bíblia disse que nunca se apartou daquele povo. Eu creio que está aqui conosco nessa noite. Vamos ficar em pé. Amém? Glória a Deus. Vocês sempre apontam quão perverso o mundo está ficando. Não é verdade? Sempre estamos dizendo quanto o mundo está ficando perverso. Mas uma coisa eu digo, vamos mudar a nossa mentalidade. Mas não veem quão poderosa a igreja está ficando ao mesmo tempo. Enquanto o mundo cai de um lado, a igreja se levanta de outro. Porque quanto mais treva, mais a nossa luz vai brilhar. É o que está acontecendo hoje. Ela está levantando de pé no campo. O quê? Ela é um pequeno rebanho, mas irmãos, Deus está com ela. E ela vai triunfar, tão certo quanto Cristo ressuscitou dos mortos. Amém. A igreja de Deus nunca desvanecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostra que estariam contra ela, mas não podem prevalecer. A igreja vai triunfar através do sangue de Jesus Cristo, para a marca da vitória. De uma coisa eu tenho certeza, Deus terá uma igreja sem mácula, ou ruga, ou mancha. Amém. Eu estou tão feliz por isso. Amém. Sim, estou nessa igreja, amém, amém. Como entro nela? Através de carta? Não. Como se entra nela? Através do nascimento, através do novo nascimento, nós nascemos nesta igreja. Não estou falando essa igreja de 4 paredes, estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja universal, que está em todas as nações. Nós nascemos nessa igreja com um novo nascimento. Por isso, aonde você for, aonde você andar, e que essa verdade tenha sido pregado, você não verá outro povo diferente desse. Se há diferença, é porque a semente não é a mesma. Porque o novo nascimento nos faz uma igreja universal. Uma igreja universal em todos os lugares, sejam de cor negra, sejam brancos, amarelos, em qualquer nação, nós vamos encontrar o mesmo caráter, o mesmo espírito, a mesma atitude, e você vai encontrar o mesmo pão asmo, o mesmo vinho, o mesmo lava-pés, porque é Jesus Cristo do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos cantar o hino? Amém? Glória a Deus, amém. Vai ficar bem. Este corpo mortal, imortalidade revestirá.
terrestres seremos, mas seremos celestes. Sairemos do tempo para a eternidade. Estou deixando o velho homem, me revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. Estou deixando o velho homem, me revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. Estou consertando meus erros, minha lâmpada devo preparar e manter meu fogo queimando, pois não quero problema ao chegar ao rio. Quero estar pronto para cruzar ao outro lado. Estou deixando o velho homem, me revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. Estou deixando o velho homem, me revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. Ouvi o noivo chamar, meu convite eu recebi. Este manto é tão branco, foi feito pra mim, pois foi o noivo quem me deu, e agora diante de mim há uma porta aberta para a ceia das bodas. Estou deixando o velho homem, me revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. Estou deixando o velho homem, me revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. O alarido se ouviu, agora estamos na volta, e logo soará a trombeta. Estou deixando o velho homem, me revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra dimensão. Estou deixando o velho homem, me revestindo do novo homem. Estou trocando minhas vestes para outra
o batismo do irmão Crisma, por favor, coloca, não precisa nem apagar as luzes, coloca o batismo. Nós tivemos um batismo ali em Toledo, o Crisma, filho do irmão Sandro, que esteve conosco na reunião, seu filho foi batizado, está ali o pastor Paulino, numa bela cachoeira, fazendo o batismo do irmão Crisma. Graças a Deus, né? Amém? Graças a Deus. Nós vamos, antes de passar a comunhão, vamos ler o nome das pessoas que estiveram conosco na conexão via internet. O irmão Itamar e família em Rivera, no Uruguai. Irmã Rosana e irmã Ada em Novo Hamburgo. Irmã Milena e irmã Juremi Gomes em Osório. Irmã Margareta em São Leopoldo. Irmão Luiz, Marilde e Matias em Arroio 30. Irmão Luiz, Maria e Franciele em Itajaí, comunicando que não pôde estar aqui na ceia mais uma vez, irmão Luiz, mas está tudo bem com eles ali. Irmão Laudair e família em Videira. Irmão Tiago, irmão Gabriel Leme em Arapongas, nós passamos o batismo deles aqui, num culto passado, irmão Gabriel, irmão Tiago, né, que está ali em Arapongas, né. Irmão Vilmar Vieira e família em Assis Chateaubriand. A irmã Lúcia, irmão Antônio, irmão Osmar e irmã Madalena em Assis Chateaubriand. Irmão Osmar, irmã Vilma, irmã Cleusa, irmão Edson, irmã Suelinha em Assis Chateaubriand. Irmão Jefferson e Claudemir em Assis Chateaubriand. Irmão Luiz Dias e família em Cascavel. Irmão Olivir e irmã Maria em Cascavel. Irmão Antônio e Libiane em Curitiba. Irmã Cladir em Enéas Marques. Irmã Marta em Fazenda Rio Grande. Irmão Daniel e família em Marechal, Cândido Rondon. Irmão Rocha e a esposa em Maringá. Irmão Arivaldo, Ouro Verde do Oeste. Irmão Vinícius Vieira em São José dos Pinhais. Irmão Carlos Eduardo e família em Serra Morena. Irmã Patrícia, irmã Lucília e irmã Daniela em Toledo. Irmão Jair Oliveira em Toledo. Irmã Luciana e irmã Maria em Toledo. Irmã Milena Santana em Toledo. Irmã Graça e irmã Ruth em Toledo. Irmão Lauri em Toledo. Irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste. Irmão Rubens Brito e família em Campinas. Irmão Daniel e família em Campinas. Irmão Aparecido e família em Cosmópolis. Irmão Edivaldo Leite e família em Itapevi. Irmão Josias e família em São Paulo. Irmão Ilhamar, pastor Ilhamar, em Cabo Frio. Ilhamar Tavares, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Deus abençoe. Nosso abraço ao irmão. Irmão Elifas e irmã Mônica, em Macaé. Irmão Edson e irmã Raquel, com quem nós falamos essa semana por telefone, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A irmã Amanda Victor Freitas, em Piedade, Minas Gerais. E o pastor Fernando e família em Porto, na Porto, cidade de Portugal. Aqui também irmão Hélio e irmão Vinícius, em Serra Morena. Muito bem, essa outra parte nós vamos deixar para o final.